No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco aqui no estúdio, vamos entrevistar o secretário de Justiça, Ayrton Trevisan. Primeiro, bom dia ao jornalista Guto Tavares. Bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, doutor Ayrton Trevisan. Bom dia especial aos ouvintes, telespectadores, ao público que acompanha o Radar de Notícias por todos os canais e também aqui pelo Facebook. Bom dia, secretário Ayrton Trevisan. Bom dia, Pedro. Bom dia, Guto. Bom dia aos espectadores do Radar. Ô, Guto, você foi lá no Sindicato dos Gráficos cortar o cabelo, a barba? Não, fui no cabeleireiro. A gente vai ficando mais velho, corta o cabelo igual menino. Fica mais jovem, né? Secretário Ayrton Trevisan, o senhor quer falar sobre sindicância, né? Eu escrevi, baseado no que o vereador Lárcio Santos falou da tribuna da Câmara, de que quem participa de sindicâncias recebe um adicional no salário, é isso? Ou mais ou menos isso? Mais ou menos isso, sim. Na verdade, existe um valor fixo estipulado por sindicância, e não é por mês, seria R$200, arredondando entre os participantes, seria R$200 para participar de uma sindicância, e isso a pessoa ainda tem que dar conta do seu trabalho normal. Isso é uma forma de estimular que a gente tivesse pessoas interessadas em participar da sindicância. Então, R$200 uma única vez, é isso? Uma única vez por sindicância. E recebe no momento que entrega o relatório da sindicância. E de quantas sindicâncias a pessoa pode participar? Não existe um limite, mas existe um controle por parte da própria corregedoria e dos secretários, no sentido de deixar a pessoa com uma quantidade pequena para que ela não acabe prejudicando o andamento do seu trabalho normal. Agora, a minha estranheza, secretário, e acho que de muita gente, que a gente, observando o Diário Oficial, são instauradas sindicâncias, mas eu nunca vejo o desfecho da sindicância. Então, a corregedoria entende por bem em não publicar o resultado da sindicância para não expor as pessoas e acabar agravando o município com eventuais ações por dano moral. Mas nós temos, Pedro, eu tenho os números aqui, no ano de 2017 foram abertas 8 e concluídas 8. Em 18 foram abertas 73 e concluídas 53. Em 2019 foram abertas 345 e concluídas 205. E agora em 2020 abertas 44 e não foi concluída nenhuma ainda. É uma surpresa para mim, porque eu nunca soube da conclusão. Quero voltar a esse tema. Fala, Guto. Doutor, como que você explica esse aumento do primeiro ano, 18, que o senhor mencionou, agora para 345 em 2019? Foi justamente o fato de ter sido criada a corregedoria, que não existia no município, isso era feito de forma aleatória nas secretarias, e por haver uma maior fiscalização de certas coisas, seja em relação a ponto de funcionários, seja em relação ao patrimônio da prefeitura. Então, existe uma fiscalização muito mais efetiva e muito mais ações no sentido de coibir essas falhas. Agora, secretário Ayrton Trevisan, não é paradoxal você ter a informação que uma sindicância foi instaurada e não saber o desfecho dela? Não, o problema é que o desfecho de uma sindicância pode expor as pessoas. Então, a gente entende que não é de bom alvítre que a gente divulgue o resultado publicamente de certas coisas. Por exemplo, nós temos gente que foi mandada embora do serviço público, lá na própria procuradoria do município, por faltas ao trabalho, esse tipo de coisa. E nós temos situações, outras, onde as pessoas são supostamente acusadas de furto. Então, nós entendemos por bem que isso não seja publicizado. Mas não ajudaria a dar transparência, inclusive também reconhecer a idoneidade de pessoas que eventualmente tenham sido acusadas e se provem inocentes? Até porque, assim, o grande público, a população pode até não ficar sabendo, mas entre os funcionários públicos circula a informação. Vamos entender uma coisa. A sindicância, em si, ela não visa punir ninguém. A sindicância visa apurar autoria e materialidade. Quem fez e se fez aquilo que é acusado. A parte daí, concluída a sindicância, o relatório opina pela instauração de um processo administrativo disciplinar sumário, se a pena a que a pessoa está sujeita é uma pena que não é de exclusão dos quadros, ou um processo administrativo disciplinar ordinário que visa a demissão do servidor. Então, a sindicância, por si só, ela não é punitiva. Ela oferece um relatório que serve como base para um outro processo disciplinar. E se a pessoa cometeu um crime? O crime aí a gente oficia para o Ministério Público.
porque aí nós não temos a prerrogativa de Desde um da ação. furto até qualquer outro tipo de Sim, crime, sim, isso é encaminhado ao Ministério Público. Mesmo o diploma falso, a gente Aham. encaminha para o Ministério Público. E foram constatados diplomas falsos? Sim, foram constatados vários diplomas falsos e quando se trata de agente político, a exoneração é imediata, Cargo comissionado. cargo comissionado. Mas nós temos vários casos de diplomas falsos e em cargos não comissionados, vamos dizer, com comissionamento interno. A pessoa é do quadro, um assistente Entendi. público de gestão, ocupando uma chefia de divisão para a qual necessita de um curso superior e aquele diploma é falso. E temos casos, Pedro, de pessoas que apresentaram um diploma verdadeiro, mas o diploma não é reconhecido pelo MEC. Eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos aqui o antigo 9 de julho, que fechou, e o curso que ele manteve, o MEC não reconheceu. A pessoa tem um diploma, o Mas não diploma tem. não é falso, Mas não tem escolaridade. não tem escolaridade. Então, ela perde o cargo, mas não existe uma punição porque não há evidência de falsificação do documento. Mas a Secretaria de Gestão não deveria identificar imediatamente essa situação? Não, Pedro, você tem um princípio de boa-fé. Quando eu chego aqui e apresento meu RG, meu CPF, meu título de eleitor, enfim, eu tenho um princípio de boa-fé de que aquilo é verdadeiro. Se eu não tiver nenhuma evidência latente de falsificação, não tem por que eu duvidar daquele documento. Hoje é feita uma triagem, na medida em que a gente constatou que existe uma prática, vamos dizer, recorrente de apresentação de documento falso, está existindo uma triagem, seja daqueles que estão trabalhando, seja daqueles que devam ser admitidos. Há algum tipo de punição ao funcionário que é comissionado, é flagrado nessa situação, ele precisa devolver esses salários ou não? Então, aí depende do cargo que ele ocupa, eventualmente uma diferença de salário. Essa é uma outra medida. Nós temos a sindicância, que pode exonerá-lo. Se for da carreira, pode ser exonerado também. E depois disso, nós temos um processo crime, que eventualmente vai para o Ministério Público, e a Procuradoria analisa o ressarcimento, se é o caso de ressarcimento, conforme o tipo de processo. Se eu entrar pela lei de transparência, eu consigo essas informações? Então, Pedro, precisa ver que tipo de valor que está sendo protegido. Via de regra, você consegue. Tá certo. Agora, nós tivemos outro caso emblemático, secretário Trevisan. Foi a questão daquela árvore da Drogazil, porque eu me lembro que o engenheiro da Secretaria de Meio Ambiente foi na delegacia e registrou que a autorização havia sido falsificada, a assinatura dele. Sim. Então, Pedro, a guarda foi colhido o material grafotécnico dele e a própria Polícia Civil está há mais de um ano para realizar a perícia grafotécnica. Eu não tenho como avaliar visualmente se aquilo é falso ou aquilo não é falso. Existe uma série de contradições nesse processo. Por exemplo, esse engenheiro ele preenche um documento, confessa que preencheu o documento, mas diz que não assinou o documento. Mas o corpo do documento recomenda a poda de rebaixamento de 6 metros, etc. Então, nós estamos esperando justamente a Polícia Civil nos dar um laudo, porque a investigação vai para um lado ou vai para o outro. Se foi ele que assinou, nós temos só que apurar se aquela poda estava correta ou não. Se não foi ele que assinou, nós temos que apurar a responsabilidade de quem falsificou. Doutor, só me permite uma parte aqui, Pedro. A Aline Bittencourt reclamando de falta de água na Vila Rosária e também na Vila Galvão. E o Adilson Maciel reclamando de vazamento de água na Rua Galeão, no Jardim Aeródromo. Então, num lugar está faltando e no outro está vazando. Então, Sabesp 195-0800-011-9911. Secretário, tem mais algum caso emblemático de sindicância? Né? Eu vejo, às vezes, questão de uso indevido de viaturas também. Pedro, são mais de 400, 500, tem tudo que você puder imaginar. Falsificação de atestado médico, marcação de pontos e ausência do local de trabalho, uso indevido de viatura, furto de equipamentos, enfim, desinteligência entre servidores. Tudo que você puder imaginar, nós temos lá e a gente tem procurado. Inclusive, agora, recentemente, o prefeito nomeou 5 novos assistentes de gestão pública para a corregedoria, justamente para poder equipá-la adequadamente e a gente poder fazer uma punição mais rápida, que é a forma pela qual a gente coíbe. A gente tinha uma situação, Pedro, em que ninguém era punido por nada na prefeitura. E a gente criou a corregedoria, talvez em maio ou junho de 2017, por isso que tem pouca sindicância no ano de 2017.
E ela foi montada, foi sendo montada efetivamente para 18, onde explodiu o número de sindicâncias abertas. Mas, secretário, essa questão de diploma falso não é exclusividade dessa gestão, porque eu já ouvi essa lenda desde os anos 80, de que muitas pessoas compravam diplomas, apresentavam certificados falsos. Isso está sendo averiguado ou não? Sim. Ou só conforme denúncia? Está sendo averiguado, só que nós temos 22 mil servidores. Então não é um trabalho, quando você coloca isso no dia a dia das obrigações da Secretaria de Gestão, é muito complicado você fazer só isso. Você teria que ter um grupo de pessoas só fazendo esse tipo de coisa. Então as denúncias ajudam bastante e a gente tem feito um pente fino, pegado casos aleatoriamente e quando nos deparamos, a gente tem tomado providência. Inclusive hoje tem mais sindicância, muito mais sindicância apurando o uso de diploma falso para pessoal de carreira do que para pessoal comissionado. Quando um munícipe se depara com alguma situação e que ele acha que é importante fazer uma denúncia com relação a esse tipo de conduta por parte de um servidor ou outro, qual que é o canal? Como é que ele deve proceder? Ele pode fazer uma denúncia se apresentando pelo próprio Fácil, protocolar no Fácil, ou ele pode pela ouvidoria, não precisa nem se identificar. Anônimo. Anônimo, a ouvidoria, claro que uma denúncia anônima tem um peso diferente de uma denúncia apresentada por uma pessoa específica, mas a ouvidoria encaminha para a gente e a gente apura. A maioria desses casos, todos aí, 345 somente em 2019, ou parte deles vem de denúncia anônima ou não as pessoas? Não, vem normalmente ou de apuração interna, ou de processos oriundos do Tribunal de Contas ou do Ministério Público que apurou algum tipo de irregularidade que envolveu o servidor. Não é anônima. Anônima tem bem pouco. Bom, secretário, eu tenho uma pergunta política. Esse assunto sindicato, o senhor tem algo a finalizar, não? Não, só dizer que a gente tem procurado ser diligente no sentido de terminar as sindicâncias. Não é um intuito da administração necessariamente punir as pessoas, mas fazer com que as pessoas tenham responsabilidade com a coisa pública e com o cargo que assumiram. Agora, só a Secretaria de Gestão não deveria ter um pouco mais de rigor nesse quesito? Não, Pedro, é aquilo que eu te disse, é um princípio da boa-fé. Eu tenho um diploma da faculdade, tá aqui eu te entrego o diploma, tem número de registro, tem tudo. Hoje até, por exemplo, você pega no MEC, você pode olhar. Só que você recebe lá, vamos dizer, 100 pessoas que estão assumindo cargos por dia. Então você tem um volume de trabalho grande. Isso não dá para ser feito na velocidade em que você tem de admissão de pessoas. Principalmente quando você inicia uma gestão e vem uma série de pessoas para trabalhar. Mas a gente está trabalhando no sentido de criar mais filtros para isso aí. Ok, eu vou finalizar só com uma pergunta política, secretário. Eu conversei com o prefeito Guti pessoalmente e ele me disse que o senhor é muito qualificado para ser eventualmente vice, mas é tão qualificado que ele precisa que o senhor continue na Secretaria de Justiça. Ele não pode abrir mão do senhor. Como é que o senhor recebeu isso? Eu recebo bem, Pedro. Na verdade, eu sou parceiro do prefeito e eu tenho um espaço político interessante no governo. Eu não preciso ser vice-prefeito para ter o espaço que eu já tenho hoje. Como o prefeito me vê, enfim, o papel que eu exerço perante a administração. Então, não precisaria ter um papel diferente. Agora, obviamente que eu, como filho dessa cidade aqui, e uma pessoa que gosta da política, porque se eu não gostasse, eu não teria sido presidente da OAB, presidente da Santa Casa, do Círculo Italiano, não teria sido secretário do prefeito. Obviamente que a gente, vamos dizer, eu me envaideceria muito se eu fosse o vice-prefeito. Agora, eu estou, antes de tudo, eu sempre digo o seguinte, o prefeito precisa ganhar a eleição para alguém ser alguma coisa. Eu estou imbuído do melhor sentimento para que ele ganhe a eleição e as conjunturas políticas é que vão determinar quem é o vice, no momento em que tenha que ser feita a escolha. E nós precisamos apoiar o nome que for o melhor nome para que o prefeito ganhe a eleição. Se for recomendável, for interessante que o prefeito tenha uma vice-prefeita, ele tem que ter uma vice-prefeita, e não um vice-prefeito. E por aí vai. Precisaria analisar o que é melhor para a campanha do prefeito em relação a um vice. E eu estou à disposição dele, seja qual seja o resultado disso. Um soldado do partido. Claro, claro. Você permanece no PSB? Permaneço no PSB, pelo menos até o dia 4. E não se
acontecendo o senhor ser candidato a vice-prefeito com o prefeito Guti, alguma chance do senhor ser candidato a vereador? Não, nenhuma. Vereador, nenhuma chance. O meu perfil e tudo é mais para cargo executivo do que para cargo legislativo. Okay. Obrigado, secretário Trevisan. Até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, me coloco sempre à tua disposição e esclareço que aquilo que foi dito a respeito dos servidores não condiz com a realidade. Se eles tiverem uma sindicância hoje e terminar amanhã, eles ganham R$200. Se demorar 2 anos, eles ganham R$200. Em defesa do vereador Laércio Santos, eu devo admitir que eu acho que fui eu que errei. Pelo seguinte, porque na Câmara Municipal, quando eu trabalhei lá, o funcionário que participava de uma sindicância, ele ganhava 10% do salário a mais por mês, enquanto durasse a sindicância. Talvez eu tenha confundido as situações. Ok, Pedro, obrigado. Obrigado, secretário. 7h30, 7h30, produção. Rápido intervalo.